Imagina um jogo onde você pode completar uma missão inteira sem que ninguém saiba que você esteve lá. Zero confronto, zero alarme, fantasma total. E imagina que o mesmo jogo, no mesmo nível, te deixa fazer exatamente o contrário. Usar cada poder disponível de um jeito criativo e inesperado, transformar a missão num espetáculo único. E sabe o que é incrível? Os dois caminhos funcionam. Os dois são satisfatórios. Os dois são o mesmo jogo. Tudo isso num jogo que tem mais de 14 anos e que dificilmente você vai ver algo igual. É hora de apertar o F5 e rebobinar para os clássicos que merecem outro play. Dishonored é um jogo de ação e aventura furtiva desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda. A história se passa em Dunwall. Dunwall é uma cidade fictícia inspirada na Londres do século XIX. Ela é movida a óleo de baleia, que substitui o carvão como combustível. Isso criou uma era de crescimento industrial, riqueza para alguns e miséria para muita gente. E então chegou a praga, espalhada por ratos que se tornaram agressivos e organizados. A doença está consumindo a população mais pobre da cidade, enquanto os ricos se fecham em seus bairros murados e o governo usa a crise para concentrar ainda mais poder nas suas mãos. Você joga como Corvo Atano, guarda-costas pessoal da Imperatriz, a mulher mais poderosa da cidade. Logo nos primeiros minutos do jogo, a Imperatriz é atacada bem na sua frente. Você não consegue evitar, a filha dela, Emily, é sequestrada. E você é acusado pelo crime. Preso por 6 meses sem julgamento e libertado por um grupo de resistência que precisa da sua ajuda. E então, numa noite, enquanto dorme, sua mente é levada até um lugar que não deveria existir. E uma figura misteriosa, conhecida como The Outsider, te oferece seus poderes. Sua missão: limpar o seu nome, recuperar Emily, derrubar quem destruiu a cidade. Como você vai fazer isso? É por sua conta. A jogabilidade de Dishonored funciona assim. Você tem um objetivo, como você chega até lá, você decide. Digamos que sua missão é chegar a um andar alto de um edifício fortemente guardado. Você pode usar o Blink, poder de se teletransportar a curta distância, para ir de telhado em telhado sem tocar o chão, entrar por uma janela no andar certo e nunca ser visto. Pode descer pelos esgotos, possuir um peixe, nadar até o outro lado e emergir num ponto que nenhum guarda imagina cobrir. Pode parar o tempo, entrar no campo de visão da guarda, desviar um projétil da própria arma dela de volta para ela e continuar andando. Ou pode subir direto pela fachada, teleportar em cima de um guarda e usar o poder de ralentamento no ar para executar um takedown enquanto desce. E a cada missão que você repetir, porque você vai querer repetir, você vai descobrir uma entrada nova, uma solução que não tinha pensado, uma combinação que você criou e que mais ninguém fez igual. Esse é o diferencial de Dishonored. O jogo não apenas aceita qualquer estilo. Ele foi construído para que todos eles sejam satisfatórios. Quer jogar como fantasma e sair sem que ninguém perceba que você passou? O jogo tem um sistema de alerta que registra isso e recompensa você por isso. Quer resolver tudo de forma direta e criativa? O jogo tem armas, armadilhas, poderes e ferramentas o suficiente para você se sentir o personagem mais forte na tela. E aqui a gente chega numa das mecânicas mais interessantes do jogo, o sistema de caos. Dishonored acompanha cada ação sua durante as missões. Quanto mais pessoas você tira de cena de forma permanente, mais o caos cresce na cidade. E esse caos não é só um número na tela, você vai sentir ele no mundo. Mais ratos nas ruas, os que já carregavam a praga, mais pessoas infectadas andando pelos becos, mais guardas, mais tensão, mais desordem. A cidade vai mostrando as consequências das suas escolhas. E no final, tudo isso tem um impacto no desfecho da história. Não só em qual cena você vê, mas em que tipo de pessoa Emily se torna. A filha da Imperatriz que você está tentando salvar vai crescer em um mundo que você ajudou a moldar. Como se o jogo perguntasse que tipo de herói você quer ser. Visualmente, Dishonored fez uma escolha que envelheceu muito bem. Em vez de tentar ser realista, eles foram no estilo de pintura, como quadrinhos sofisticados, personagens levemente caricaturados, ambientes que parecem pintados à mão. Esse estilo não compete com a tecnologia de hoje, porque nunca quis competir. Tem uma identidade visual muito forte e que 14 anos depois ainda parece bonito. O universo, chamado de Weird Punk,
movido a óleo de baleia com aquela estética de era industrial vitoriana, é completamente único. Dificilmente você vai encontrar outro parecido. A trilha sonora combina com a atmosfera, tensa quando precisa, silenciosa quando necessário. E os diálogos das pessoas enquanto você espera nas sombras, guardas falando da vida pessoal, civis comentando o estado da cidade, são escritos com cuidado suficiente para você querer ouvir. Dishonored tem nota 91 no Metacritic, ganhou vários prêmios de jogo do ano em 2012, vendeu quase 6 milhões de cópias, mas ainda tem pontos que vale mencionar. A IA dos inimigos pode ser inconsistente. Tem momentos em que um guarda te detecta de uma distância que não faz sentido, e outros em que ele passa do seu lado sem notar nada. Para quem joga furtivamente, isso pode frustrar quando você está no caminho certo e algo imprevisível quebra o plano. O personagem Corvo não fala. O jogo faz uma escolha narrativa que alguns adoram e outros acham que perde profundidade emocional. A relação dele com Emily, especialmente, poderia ser mais trabalhada. A abertura do jogo também exige paciência. A gama de habilidades e ferramentas disponíveis pode intimidar no início. Dá um tempo para tudo se acomodar. O jogo abre progressivamente. Dito isso, para um jogo de 2012, a experiência ainda se sustenta muito bem. Dishonored Definitive Edition está disponível nas principais plataformas. Essa versão inclui o jogo completo e todos os conteúdos extras lançados depois. E hoje em dia aparece frequentemente em promoções por um valor bem acessível. A campanha principal dura entre 8 e 15 horas, dependendo do ritmo. Mas se você quiser ver tudo, todos os caminhos, todos os finais, todas as missões extras, pode ultrapassar 40 horas. Dishonored é um daqueles jogos que você termina e fica se questionando como seria ter jogado diferente. Não porque ele te frustrou, mas porque ele te deu tantas opções que você quer voltar e explorar as opções que você deixou para trás. Se você nunca jogou, essa é a hora. Se você começou e não terminou, volta, ele merece. Você já jogou Dishonored? Qual foi o estilo que você escolheu? Fantasma ou força bruta? Deixa aí nos comentários. Deixa o like se curtiu esse reboot, ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para dar um upgrade no setup, dá uma olhada no comentário fixado. Links com as melhores ofertas, atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!